Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Estamos aqui para a nossa meditação diária do Santo Evangelho, na obra Lumen de Evangelização, Palavra Encarnada. Queria te convidar a você evangelizar pelas redes sociais, compartilha esse momento, envia para os seus amigos, para o seu grupo de família, para que todos possam ser alcançados pela Palavra de Deus. Curte o nosso canal, ativa lá as notificações para que você não passe despercebido todos os dias essa meditação que nós vivemos pela graça de Deus juntos em comunidade. Então vamos lá? Hoje, nessa segunda-feira, nós iremos juntos meditar o Evangelho de São Mateus. Pega a sua Bíblia, tá? E vamos juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo do 23 ao 27. Vamos clamar a presença do Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos juntos? Então, peguemos a nossa Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e vamos mergulhar nessa fonte, nesse manancial do dia de hoje. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: porque não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele nos leva a meditar essa experiência da autoridade do Cristo. Podemos enxergar uma certa... os mestres da lei fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus diz o quê? Eu também vos farei uma pergunta. De onde vinha o batismo de João? Só que qual era a preocupação desses mestres da lei diante da pergunta de Jesus? Não era responder a pergunta, mas era responder uma pergunta em que a imagem deles permanecessem na altura, nos altos, aí diante das pessoas, que não denegrisse a imagem deles. Eram homens que não estavam preocupados com uma verdadeira resposta. Eram homens que não estavam preocupados em saber verdadeiramente de onde vinha a autoridade de Jesus, mas talvez uma simples curiosidade, porque eram homens que viviam na superficialidade. Não permitiam com que a revelação do Cristo alcançasse eles a mergulharem em uma profundidade. A nossa vida de experiência com Jesus, quando o Senhor ele nos interpela, quando o Senhor ele nos questiona, quando o Senhor ele nos leva a olharmos para a nossa vida e tentarmos entender aonde que nós estamos, é para nós cada vez mais nos aprofundarmos. Jesus ele não nos questiona para nos colocar contra a parede. Jesus ele questionava esses homens e qual que era a meditação dentro deles. Se nós respondermos que o batismo de João Batista vinha do céu, então por que nós não aceitamos esse batismo? Só que se nós respondermos que é dos homens,
a comunidade vai cair em cima de nós, porque João Batista é tido como um profeta. Então, há uma preocupação muito maior com a imagem pessoal do que com a verdade. Então Jesus ele diz, então não vos revelarei nada. A revelação maior do Cristo é a sua encarnação. De onde vinha a autoridade de Jesus? Vinha do Pai. Jesus ele é Deus. E esse Deus que se faz homem é o maior mistério da nossa fé. A encarnação, a ressurreição do Cristo são pontos principais da nossa fé. As duas maiores festas que celebramos é o Natal, estamos no Advento, nos preparando para isso, e a Páscoa, que celebramos a ressurreição do Senhor, que antecede pela Quaresma, também é um tempo de preparação. Estamos no Advento nos preparando para celebrar a grande festa do mistério da encarnação do Cristo, o seu Natal. O grande mistério, de onde vem a autoridade de Jesus, vem do Pai, porque Ele é o Filho, Ele é Deus. Unido ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Isso ele respondeu para Felipe. Então, a autoridade dele vem do Pai. Só que esses homens nunca conseguiriam entender. Eles nunca conseguiriam entender porque eles não queriam se dobrar. Se Jesus responde que a autoridade dele vem do Pai, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o unigênito, esses homens eles precisariam se dobrar diante da verdade revelada. Mas os corações não se dobravam diante da revelação ali em João Batista, que podemos dizer que em grau, lógico, é algo menor. João Batista ele era um profeta. E o que ele anunciava era a vinda do Messias. Então esses homens não queriam aceitar, não queriam saber, porque eles estavam preocupados com eles mesmos, com a imagem deles diante do povo. Eles não sabiam aonde eles estavam, eles não sabiam aonde eles deveriam ficar. Eram homens perdidos diante daquilo que o povo pensava deles, diante da construção de falsos ídolos neles mesmos, para as pessoas, para que as pessoas olhassem e vissem homens de fé, homens doutores da lei, homens que conheciam os ensinamentos, aqueles homens que davam os juízos das coisas. Eles não queriam verdadeiramente saber de onde vinha essa autoridade de Jesus, porque para eles a profundidade desse mistério era inalcançável, porque faltava a conversão e a humildade de coração de acolher essa verdade. Quando nós nos deparamos, irmãos, diante de algo misterioso, e aí eu queria convidar a nossa reflexão, a nossa própria vida, a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Você, meu irmão, minha irmã, que estão nas nossas casas, a sua transformação de vida. O Deus que lhe alcançou e lhe tirou da escravidão, lhe tirou das garras da morte, Ele está lhe proporcionando uma vida nova. Você precisa olhar para dentro de si e enxergar esse dom e essa graça e abraçar com toda a sua força, porque essa é a força de Cristo, a autoridade de Jesus que está recaindo sobre você, porque é a autoridade de Cristo que está lhe reerguendo, é a força do Cristo, a ressurreição do Cristo que está lhe dando uma vida nova. Então nós precisamos abraçar tudo isso, você precisa abraçar tudo isso, você precisa abraçar esse mistério, esse Deus que se fez homem, esse Deus que se fez carne, esse Deus que desceu. É uma kenosis, é um esvaziamento de si mesmo. Esses doutores da lei não queriam passar por esse esvaziamento de si mesmo. Eles estavam cheios de si. Eles não conseguiriam nunca tocar o mistério da encarnação, que é um mistério de esvaziamento por completo, esvaziamento total. Nós precisamos nos esvaziar para tocarmos esse mistério da encarnação. Nós precisamos nos esvaziar para mergulharmos, para entrarmos nesse mistério. Se é um mistério de esvaziamento, como que eu vou entrar nesse mistério estando cheio? Cheio das nossas vontades, cheio dos nossos quereres. Por isso que muitas vezes nós desistimos da nossa caminhada. Por isso que são muitos irmãos e irmãs que abrem mão de uma vida nova, porque não querem perder, não querem se esvaziar, não querem renunciar. E Jesus ele está lá de braços abertos esperando a sua renúncia, o seu esvaziamento, você se esvaziar de si mesmo, você perder os seus quereres e as suas vontades, os seus conceitos,
você perder tudo isso para tocar nesse mistério tão sagrado e tão extraordinário. Nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, diante dessa palavra, diante do Evangelho que foi anunciado, traga esse Evangelho, leia ele mais uma vez, leve ele para a sua oração pessoal e peça, clame que essa autoridade de Jesus ela alcance a sua vida, ela alcance as suas limitações, as suas dificuldades e lhe erga, lhe tire da superficialidade e lhe leve para águas mais profundas, para que você possa tocar esse mistério com a sua vida. Que o Evangelho, que esse tempo do Advento, ele seja um tempo de conversão, um tempo de mudança, um tempo de transformação. Que esse tempo do Advento ele vá nos preparando verdadeiramente para o nascimento do Cristo, para tocarmos verdadeiramente nesse mistério da encarnação na noite de Natal. Que não esperemos que isso só aconteça no dia de Natal. Ou então, porque talvez já passou uma boa parte do Advento, eu queira me programar a minha preparação para o Advento do próximo ano. Meu irmão, comece hoje. Se você ainda não começou, comece hoje. Comece hoje, inicie hoje. Essa proposta de vida nova que o Senhor tem nesse Advento, para bebermos dela, para nos alimentarmos, para tocarmos naquilo que existe de mais sublime e mais precioso na noite de Natal, quando nós celebramos o nascimento desse Cristo. Esse Deus que se compadece, que ama a humanidade ao ponto de descer dos céus e renunciar à sua própria divindade para tomar a nossa carne. Assumamos essa graça, assumamos essa vitória, assumamos para nós esse Deus que está do nosso lado, que não está distante, não está acima dos céus, mas está do nosso lado, está dentro de nós. Assume a nossa vida junto conosco. Deus abençoe, que a Virgem Maria, nesse tempo do Advento, ela que é a que gera toda essa vida nova, seja ela que nos conduza a mergulhar cada vez mais nesse mistério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Feliz Natal!